volta com o programa Opinião. Olha, segundo o Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, não esperemos que os professores consertem as falhas da educação dos filhos. Segundo Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, não esperemos que os professores consertem as falhas da educação dos filhos. Como você pode ver na imagem, ele ainda explica que em casa se aprende a cumprimentar, a falar obrigado, ser limpo, ser honesto, ser correto, ser pontual, falar bem, não xingar, respeitar os semelhantes, ser solidário, mastigar com a boca fechada, não roubar, não mentir, cuidar das próprias coisas e das coisas dos outros e ainda ser organizado. Já na escola se aprende matemática, português, ciências, geografia, inglês e geometria. E é onde são reforçados os valores que os pais ensinam aos seus filhos. As definições acho que foram bem colocadas pelo Mujica, né? E eu vejo hoje os pais querendo conturbar esse ambiente, querendo que a escola exerça esse papel fundamental. Mas não roube, não bata, não xingue. Isso tem que vir de casa, né? Estou certo ou o caminho está torto? Não, eu concordo, porque o processo de educação ela se dá a partir de etapas. Então, o professor ele não pode assumir um compromisso que é parte da família. O professor ele contribui para a educação escolar. E essa educação escolar ela é um complemento da educação de casa e vice-versa. Mas diante do cenário da educação que nós temos hoje, há uma mistura muito grande, há uma transferência muito grande da educação do lar para a escola, para que a escola ela assuma todo o processo da educação, a educação integral dos alunos. E nós, professores, nós podemos até ter essa responsabilidade, mas isso não é um direito que cabe a gente, de atribuir, de educar a criança na sua integralidade. Se não existir esse compromisso da escola com os pais, dos pais com a escola, então essa educação ela vai ser deficitária. E se ela vai ser deficitária, então a gente vai ver que na escola o aluno quer repetir as mesmas coisas erradas que ele faz em casa, porque os limites em casa não são atribuídos. E aí os pais querem que esses limites sejam atribuídos na escola. E esse, infelizmente ou felizmente, não é o nosso dever. Não é o nosso dever. A mídia, né, ou a pseudo-mídia que tem transmitido, principalmente a internet e as TVs, tem mostrado e deturpado a visão de ser pai. Por exemplo, nós costumamos sempre ver a mídia retratando os direitos e nunca os deveres. E coisas que a gente via corriqueiramente no passado, de um pai, quando via um filho cometer algum delito, entregar à justiça, de um pai, quando via o filho cometer algum delito, corrigi-lo severamente, tornou-se hoje uma arma defensora. Eu vejo os pais defendendo os seus filhos dos seus delitos, brigando e dizendo, não toque no meu filho, eu sei que ele é de menor, não toque no meu filho porque eu conheço os direitos, quando deveria dizer, não toque no meu filho que eu conheço os direitos, ele será punido sim, porque errou. Então, os conceitos são outros hoje, né? Eu acredito que essas questões levantadas anteriormente, elas são reflexo de uma confusão social, sabe? A gente tem hoje responsabilidades inversas, digamos assim. A gente pensa o cenário em que os pais deveriam construir exemplos, né? E que a família deveria colaborar com a escola, com a universidade, para esse processo de educação, mas muitas vezes é exatamente esse movimento contrário, né, do ponto de vista de valores, em que a gente tenta, dentro de sala de aula, seja na educação básica ou na educação superior, construir valores, mas muitas vezes a gente está remando contra a maré, a gente está lutando contra um movimento que é muito influente do ponto de vista de formação daquela criança, né? A gente, dentro da discussão da educação, dentro da discussão da formação, a gente reconhece que a escola tem o seu papel, que a família tem o seu papel e que a sociedade, as relações daquela criança, daquele adolescente,
também tem um papel decisivo para o que ele vai se tornar enquanto adulto. E por falar em valores, eu vou falar agora de valores monetários, né? A gente tocou no outro bloco. Eu penso da seguinte forma, e isso era meu plano se eu fosse mexer com a educação. Isso tem diversos pontos, mas um deles, que é o plano monetário, eu agiria da seguinte forma. Eu não alteraria o salário base do professor, eu deixaria exatamente como está. No entanto, eu faria uma prova semestral com as turmas. E, de acordo com a avaliação das turmas, o professor seria remunerado. Então, eu teria uma faixa de 9 e 10. Se a turma tivesse uma média que gerasse em torno de 9 e 10, o professor teria uma remuneração adicional de R$8.000. Se ele tivesse entre 7 e 8, de 6 mil, de 5, 6, 4 mil, até que ele voltasse para a faixa e o piso que é agora. Com isso, a gente iria trabalhar com meritocracia. Com isso, a gente iria fazer com que os bons professores recebessem uma boa remuneração. Porque se eu pegar hoje todos os professores e começar a igualar, todo mundo agora tem que ganhar igual um médico, o salário dele vai ser R$15.000. A gente vai pegar pessoas desqualificadas, sem preparo, sem o sacerdócio do ensino, sem desejo de ensinar, para a sala de aula conversar besteira. E o Rui Barbosa já dizia, se trabalhas pouco, porque ganhas pouco, faze jus ao pouco que tu ganhas. Como é que vocês pensam? Essa situação, acho que ela merece um debate mais amplo, né? Eu tenho algumas críticas, né, algumas observações com relação à meritocracia, porque aqui em Pernambuco, o governo do estado, ele trabalha com algo parecido com essa sua ideia, que é o BDE, que é o Bônus de Desempenho Escolar, ao qual, ao final do ano, se a escola tiver um índice de aprovação X, então é atribuído um valor financeiro a mais para o professor, um 13º, um 14º, alguma coisa parecida. Mas o reflexo que a gente vê nisso aí claro, a partir de algumas conversas com colegas, é que muitos professores, ao visar essa questão monetária, a questão do salário, ao final do ano, então, há uma pressão muito grande em cima dos professores, em cima das escolas, para que eles deem apenas resultado. E na medida em que esses resultados estão na caneta do professor, ou então na caneta da coordenação, isso não se reflete diretamente no aprendizado do aluno. Por isso que eu falei que quem tinha que fazer essa avaliação era o MEC, semestral e individual. O indivíduo individual e não o coletivo da escola. Tem algumas modalidades, Provinha Brasil, Prova Brasil, né, que é mais para avaliar as etapas de ensino que não incide diretamente no salário do professor. Acho que um dos grandes problemas de reclamações da nossa categoria é porque ainda, né, se outras categorias são desunidas, a do professor, a categoria dos professores, existe uma desunião muito grande, existem vaidades muito grandes dentro dessa nossa categoria, porque muitos não aceitam fazer parte, trabalhar em determinadas escolas ou universidades recebendo o mesmo valor ou recebendo a mesma quantia daquele professor que ele não teve uma capacitação, que ele não teve uma formação própria para estar lá. Então, isso aí é importante, né? À medida em que você investe na sua qualificação, automaticamente essa remuneração ela vem. A qualificação hoje, um mestre hoje, aqui em Pernambuco, claro que ainda é pouco, ele não ganha menos de 3, 4, 5 mil reais trabalhando em universidades. Mas a grande questão é, quais os incentivos que nós temos para que os professores sejam mestres? E concluindo, a gente teve aqui, há 2, 3 anos atrás, um PCC, né, do município que acabou com o engajamento do professor de querer fazer um mestrado e doutorado, porque o intervalo de tempo que é dado para esses professores, que a prefeitura cede, é um intervalo que você nem sequer dá tempo nem de ler as suas referências bibliográficas. Quanto mais desenvolver uma dissertação, uma tese. É um completo desconhecimento sobre a estrutura educacional, na verdade, né? Quando você fala dessas questões de que tudo vai muito além da retribuição que pode ser dada, eu penso na estrutura das escolas e na estrutura das universidades. Porque hoje a gente tem problemas não somente na educação básica, mas também na educação superior, né? Onde imagina-se que haveria muito mais recursos para fazer investimento e muito mais recursos para manter a estrutura.
E aí eu falo estrutura, me parece ser algo muito seco, né? Muito vazio, uma sala de aula não diz nada, mas pode dizer muita coisa, né? Para o processo de ensino-aprendizagem. A gente tem-se laboratórios, tem-se uma sala de aula estruturada, tem-se uma cadeira talvez confortável para o aluno, isso vai significar muito para o estar dele naquele ambiente, para o querer estar dele naquele ambiente. Isso é coisa para a gente discutir muito tempo. De Sim, antemão, verdade. já muito obrigado, porque no próximo bloco nós iremos aprender a lidar com os problemas que enfrentamos com empresas e negócios no dia a dia, pois hoje é dia do quadro CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Quem estará conosco hoje, você vai saber após o intervalo.